Olá, você vai ver no Jornal de hoje, CPI do transporte, concessionárias de água, telefonia e energia. Confira o que foi destaque na 47ª sessão ordinária do ano. Muitas vezes, gente, se fala de CPI, todo mundo tem medo da CPI porque não sabe onde vai parar. Mas se tiver tudo certinho as empresas de ônibus, vai ser bom para eles, que vai ter o carimbo dizendo aqui, olha aqui, eles estão certos, estão fazendo a coisa adequada. E nós vamos sim abrir essa comissão parlamentar de inquérito para investigar esse contrato dessas empresas aí, as duas empresas de ônibus da nossa cidade. Passe livre para professores e atletas, óculos gratuitos para idosos. Confira os projetos aprovados na ordem do dia. E nossas dicas de cultura em Osasco. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na última quinta a 47ª sessão ordinária do ano. Uma sessão longa com quase 3 horas de duração, onde foram aprovados 29 projetos. Entre as moções apresentadas na primeira parte da sessão está a de repúdio de Tinha de Ferreira, sobre uma liminar do Sindicato Patronal que tentou barrar a redução da idade mínima para o passe livre de idosos no transporte municipal. Na tribuna, o vereador lembrou as audiências públicas sobre transporte, voltou a sugerir uma terceira empresa na exploração do serviço e cobrou a CPI. Essa casa, no primeiro semestre, nós aprovamos aqui nessa casa, por maioria, uma alteração na lei orgânica do município, onde que nós reduzimos de 65 anos para 60 anos. Assim, em respeito à população idosa que nós temos nessa cidade. E até, mais uma vez, por surpresa, cadê o seu Alex da academia? O sindicato das empresas de ônibus, seu Alex, entraram na justiça, que eu já tinha recebido esse recado que eles entrariam para não deixar os nossos velhinhos andar com 60 anos nos ônibus públicos. Mais uma vez, as duas empresas representadas aqui nesse consórcio pelo sindicato entram com uma ação. Graças a Deus que nesse país, nesse estado, existe justiça. O desembargador deu favorável a nós, a Câmara, e essa população idosa, negando essa liminar. Negou a liminar porque se garante dentro da Constituição e garante mais ainda, gente, o Estatuto do Idoso. Quando eu e o senhor Jair entramos com esse projeto em conjunto, nós sabíamos que o Estatuto do Idoso, ele permite, é ele que pede para o município regulamentar. Foi o que nós fizemos. Então, presidente, a minha forma aqui de repúdio é saber que essas empresas que estão aqui ganhando muito dinheiro nessa cidade não têm respeito nem pelos nossos idosos. Alex, o senhor já fez aí duas audiências públicas, meu chefe. Eu acho que nós temos que encaminhar, saber o resultado dessas audiências públicas. Eu acho que nós temos aqui nessa casa, já foi comentado aqui, sim, já foi comentado aqui um pedido que tem... Acho que a maioria dos nobres está indignada que tudo está acontecendo com a parte de transporte, que é um pedido de CPI, que deixou da mesa encaminhar isto. Eu acho que está na hora da gente ver se realmente, muitas vezes, gente, se fala de CPI, todo mundo tem medo da CPI porque não sabe onde vai parar. Mas se tiver tudo certinho as empresas de ônibus, vai ser bom para eles, que vai ter o carimbo dizendo aqui, olha aqui, eles estão certos, estão fazendo a coisa adequada. Então, vamos olhar com muito carinho esse transporte, vamos começar a fazer aqui a coisa andar pelo caminho certo. O transporte da cidade, se há necessidade de uma terceira empresa, vamos colocar essa terceira empresa nessa cidade. Eu continuo aqui apelando. Não consegue atender a acessibilidade no horário de pico. Você não consegue atender numa autonomista, numa avenida grande, uma avenida como a Vila dos Remédios. Você não consegue ficar um ônibus parado de 5, 6 minutos para subir um cadeirante. Então não atende. O porquê não ter uma terceira empresa para fazer esse tipo de serviço exclusivo para os nossos cadeirantes, os deficientes e assim em diante? E o presidente da Casa, Dr. Lindoso, confirmou a instalação da CPI do transporte e falou sobre sua tramitação.
Isso aqui foi um trabalho de todos os 21 vereadores, todo mundo com a mesma sintonia, em prol de um único objetivo, que é ajudar a cidade, ajudar os munícipes de Osasco. E todos sabem que acho que na sessão retrasada nós falamos aqui de CPI, está no corpo jurídico, o corpo jurídico está analisando, vendo a melhor forma, e nós vamos sim abrir essa comissão parlamentar de inquérito para investigar esse contrato dessas empresas aí, as duas empresas de ônibus da nossa cidade. Didi também discutiu a moção e alertou, entre outros pontos, sobre a necessidade de revisão do prazo de 30 anos nos contratos de concessão e defendeu o transporte gratuito na cidade. Nas últimas sessões que teve aqui, foi falado da possibilidade de se ter uma CPI para apurar a situação do transporte público de Osasco. E na última sessão, senhor presidente, eu abordei aqui a questão do contrato de 30 anos que foi feito pelo ex-prefeito. Sem precisar passar por essa Câmara. Isso não é possível continuar sendo assim. E é tão errado que não estão se respeitando os valores das passagens, é a mais cara da região, o trajeto mais curto que tem, acho que em todo o Brasil. É sair do Munhoz para chegar aqui, dá uns 5 quilômetros, ou 10 quilômetros que seja. E você tem que pagar R$ 4,20 quando os outros cantos é R$ 3,80. O bilhete único, Nico, o vereador Nico estava entrando aqui com a questão do bilhete único. Tem que ser implantado. A lei que foi aprovada por essa Câmara tem que ser respeitado. Tem que ser respeitada. Se foi feita a lei e no Brasil todo, com 60 anos, não precisa pagar a passagem, só Osasco que tem que pagar. Então, cabe sim uma CPI para discutir essas questões todas. E aí eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, que nós temos que realmente tocar a CPI, tem que discutir. Primeiro, eu já sou favorável que o transporte de Osasco seja gratuito. E tem que chegar a esse denominador comum aqui, de que ser gratuito, que não pode se pagar tão caro. E não precisamos. Segundo, eu sou defensor das vans. Tem que ter as vans para poder transportar as Topic aí, fazer o transporte. Eu acho que isso também tem que ser discutido nessa CPI. Nós precisamos acabar com esse monopólio dessas empresas aqui na cidade. Nós precisamos trabalhar a passagem livre aqui nesse município. Nós não precisamos pagar a passagem dos pontos aqui que nós temos para chegar no centro da cidade. Como eu tenho dito aqui, nós temos que brigar para nós ter o nosso metrô com estação subterrânea ali no centro de Osasco, para fazer a interligação das duas cidades, Zona Norte e Zona Sul. O vereador Alex Sá comentou os discursos de Tinha e Didi e falou sobre o receio de que a decisão judicial possa ser revogada. Vereador, o que me assusta e o que me deixa temeroso é que essa decisão da Justiça possa voltar atrás, da mesma forma que voltou quando eles decidiram e eles entenderam que a passagem teria que retornar para R$ 3,80, que é o que nós entendemos que é o valor, pelo menos próximo do ideal. E eles voltaram atrás. O medo é que isso volte atrás e tire os direitos e a alegria dos velhinhos, de Vossa Excelência e também do vereador Jair, que apresentou aqui esse projeto. É o único medo que eu tenho, porque a Justiça acabou voltando atrás quando ela determinou que o valor de passagem seria R$ 3,80. Confesso para vocês que fiquei muito alegre, porque era uma discussão nossa. Esta casa, todos os vereadores aqui participaram da audiência pública, onde nós trouxemos aqui as empresas de ônibus, tanto a Aviação Osasco como a Urubupungá, e eles aqui, em audiência pública, não conseguiram explicar, de hipótese alguma, o porquê de o cálculo dessas passagens para R$ 4,20. Quando, na verdade, trouxeram especialista deles, trouxeram advogado, trouxeram funcionário para tentar explicar e não explicaram nada. Nós não podemos, enquanto figura pública, representante desse povo esse que nos colocou aqui, nos calar. Seja para fazer a CPI, seja para trazer uma outra empresa aqui que seja um concorrente para entrar aqui na nossa cidade. Vereador Didi, eu também sou a favor dos coletivos de micro-ônibus, porque eu tenho visto em outras cidades que funcionam e funcionam muito bem. E mais do que a minha avaliação, é a avaliação da própria população, do próprio usuário que usa esse transporte público, que é de qualidade. Agora, Didi, se é dessa administração atual, se é da anterior ou não, a culpa eu não quero nem saber. Nós temos que fazer algo para atender a população que tanto nos cobra na rua.
E você vai ver a seguir. Confira mais destaques da 47ª Sessão Ordinária. Nós pretendemos, com esse projeto de lei, estabelecer prazo adequado para que esses reparos possam ser executados, ou seja, que essas empresas apresentem um projeto que possa ser fiscalizado pela Prefeitura, onde está determinado o prazo para execução e o prazo para finalização. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta retomando os assuntos que movimentaram os debates da 47ª Sessão Ordinária do ano. Ainda sobre o tema transporte, o vereador Pelé da Cândida também se manifestou sobre a moção de repúdio de Tinha de Ferreira e retomou a sugestão para abrir a concorrência para uma terceira empresa. Como é que pode uma empresa pagar 50 mil reais de multas e não cumprir uma ordem, uma determinação judicial? Por quê? Diária. Por quê? Porque compensa para eles, o lucro é muito maior. Custa 40 centavos de diferença para o trabalhador, mas para eles a arrecadação é enorme. Então nós temos aqui, vereador Alex, tomo vossas palavras como a minha, temos que criar assim uma CPI, como diz o vereador Didi. Nós, como o vereador Didi disse, e anteriormente disse o vereador Tinha de Ferreira. Nós temos que aqui tomar a dor da população. Nós não podemos ser cobrados como somos hoje, em todas as redes sociais, de omissão. Porque nós não somos omissos. Por que não uma terceira empresa? Vamos abrir a concorrência. Se eles não estão dando conta de resolver o problema da população, por que nós não vamos tomar a ciência disso, Didi? Podemos sim. E outra coisa, há várias empresas querendo vir para Osasco, mesmo que a Urubupungá e a Aviação Osasco hoje queira deixar o transporte coletivo, não tenham dúvida, existem várias empresas que querem explorar esse mercado. Didi pediu a parte e defendeu que o foco da CPI seja o rompimento do contrato com as atuais concessionárias. Que essa CPI, nobre presidente, ela tem que vir no sentido do rompimento desse contrato que foi firmado. Não é CPI para brincar de CPI, não é CPI para romper o contrato em vigência por falta de cumprimento com as coisas determinadas naquele contrato. Mas a principal questão nossa dessa CPI é romper o contrato. O tema agora é o serviço prestado pelas empresas concessionárias de água, telefone e gás no município. Inscrito entre os oradores, o vereador Daniel Matias veio à tribuna para falar sobre o projeto que ele vai apresentar em conjunto com Tinha de Ferreira para multar as empresas que não deixarem o asfalto em bom estado após as obras ou consertos. Que é sobre o serviço de tapa-buraco dentro da nossa cidade. Nós temos aí, em vias de começar um serviço de reparos nas nossas vias públicas, onde milhões serão investidos para refazer o asfalto na nossa cidade, que está muito deteriorado, o asfalto de muitos anos, mas quem usa a malha viária tem acompanhado que muitas vezes esses buracos são provocados pelas empresas que prestam serviço na nossa cidade, pela Sabesp, pela Congás, pelas empresas de telecomunicação, serviços de cabo, e muitas vezes esses reparos não são feitos da forma que deveria ser feito,
e depois a prefeitura paga a conta, ou seja, nós, os munícipes, como diz o nosso amigo vereador Didi, é a população que paga a conta, Didi, porque tem que se pagar pelo reparo que muitas vezes é provocado por essas concessionárias que usam a malha viária da nossa cidade. Nós estamos propondo um projeto de lei aqui, juntamente com o vereador Tinha, para que essas empresas possam ter um prazo adequado para executar o serviço e elas têm um prazo também para fazer o reparo, porque muitas vezes esses buracos são abertos na nossa cidade. Nós pretendemos, com esse projeto de lei, estabelecer prazo adequado para que esses reparos possam ser executados, ou seja, que essas empresas apresentem um projeto que possa ser fiscalizado pela prefeitura, onde está determinado o prazo para execução e o prazo para finalização. Porque muitas vezes as pessoas ficam com essas valas abertas na rua, na frente de casa. Entramos em conjunto, entramos com uns projetos parecidos, estamos se unindo, porque eu acho que a casa tem que ser assim, nós não temos que nos preocupar com a autoria do projeto. Eu acho que nós temos que pensar no povo. Se é bom para o povo, então vamos se unir e fazer. E você trouxe ele mais completo ainda. Tanto que nós estamos fazendo uma modificação nele, assinando os dois, para poder fazer uma coisa firme. E quando eu falei desse projeto há um mês e pouco atrás, o nobre vereador ele fez um comentário, dá uma olhadinha que talvez tenha uma lei. Realmente, Cláudio, eu fui verificar. E quando foi a concessão em 98, 99, 2000, coisa, não lembro o ano, 99, 2000, com o prefeito Silas, nessa lei diz que teria que fazer essa manutenção desse buraco. Quando a companhia da Sabesp não cumprir, que a prefeitura podia fazer em conjunto. Aí eu não entendi. Espera um pouquinho, então não dá. É isso que está na lei. Está dessa forma na lei, da concessão. Então, a forma como nós estamos fazendo aqui, gente, nós vamos realmente não deixar judiar e fazer o que estão fazendo com a cidade de Osasco. Se quebram. Nós tivemos aí, no passado, no governo do Emílio, no governo do Lápis, que eu lembro, fizeram uns bons recapeamentos. Acabavam de fazer, parece que eles adivinhavam. Fazia recapeamento, eles vinham, né, Cláudio? E cortava. Aí faz aquela massinha fina, o asfalto onde estava bonito, ele acaba abaixando. Então, Daniel, eu acho que esse projeto veio em boa hora. Eu acho que peço aqui aos nobres vereadores que nos apoiem, não a mim, ao vereador Daniel, mas apoiem a população, ao nosso poder público, para economizar, porque nós estamos jogando muito dinheiro fora. Líder do governo na casa, o vereador Ribamar pediu à parte, sugeriu uma comissão para multar e obrigar as empresas a recapear a via inteira, em vez de apenas tapar os buracos. O prefeito anunciou que vai ter 100 milhões investido no asfalto da nossa cidade. Nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos à tribuna, à parte aqui, e sempre falamos dessas empresas que vêm aqui, bagunçam o asfalto que a prefeitura faz, e no final quem paga a conta é o munícipe. Mas deixa ciente, vereador, que nós precisamos fazer uma comissão aqui e criar uma multa para essas empresas. Porque não dá para eles virem aqui e fazer o buraco e depois tampar meia boca, e a prefeitura ir lá e fazer o serviço certo. Então, acho que a empresa que furar o asfalto, rasgar o asfalto, tem que fazer um recapeamento na rua inteira. Entendeu? E se não fizer, nós temos que criar aqui um projeto, alguma coisa, que nós determine que seja multado o valor do que a prefeitura vai pagar para fazer aquele asfalto lá. Entendeu? Retomando a palavra, o vereador Daniel Matias falou sobre a questão da multa que está presente no projeto. Só para deixar claro aqui, líder, dentro do projeto está previsto multa por cada metro quadrado de pavimentação desfeita, ou seja, quebrada dentro da cidade e não reparada da forma que deveria ser reparada. E expedindo o prazo, uma multa por cada dia que esse prazo está sendo expedido. E para cada reparo feito de forma inadequada, também uma multa por metro quadrado de reparo que a prefeitura precisa assumir. Ou seja, quando a prefeitura tiver que fazer um reparo numa obra que foi provocada pela Sabesp, para cada reparo, ou seja, para cada metro quadrado de serviço executado, que a Sabesp possa pagar uma multa por esse serviço. Finalizando o debate, o vereador Cláudio da Locadora sugeriu a inclusão da fiscalização também dos serviços da Eletropaulo. Tem que abrir uma CPI aqui, sim. Temos que investigar desde lá de trás, como disse o nobre vereador Didi aqui.
E vem a Sabesp com os buracos, vem a Congás também. Agora, eu não sei se o nobre vereador, no projeto, quero deixar uma sugestão aqui também, nós temos também problema com a Eletropaulo. A Eletropaulo, ela aluga os postes dela, ali a Telefônica, outros lugares. Antes de vir para cá, eu passei ali na Avenida Presidente Costa e Silva, vocês podem passar lá, cada um de vocês, para vocês verem o absurdo. Próxima feira de domingo, bem na esquina ali, vários fios da Vivo, telefonia, pendurado, atravessado de um lado, do outro, da avenida, isso trazendo um transtorno e também pode vir trazer um acidente muito grave. Então, seria, não sei se colocaram, mas seria bom, porque colocar isso também para a gente estar podendo cobrar desse pessoal. E veja em instantes, semáforos sonoros adaptados para deficientes visuais, nutricionistas em postos de saúde. Confira os projetos aprovados na ordem do dia. E ainda nossas dicas de cultura em Osasco. Não perca, a gente volta já já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. E na ordem do dia da 47ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram 29 projetos. 26 foram aprovados em primeira discussão e ainda precisam passar por mais uma votação para depois serem encaminhados para análise do Executivo. Na área de transporte e mobilidade urbana, destaque para os projetos que instituem o passe livre para professores e atletas, o que veta a instalação de radares em áreas consideradas de risco e o que determina sinal sonoro nos semáforos para pedestres para atender deficientes visuais. Entre os projetos voltados à terceira idade e à saúde estão os que garantem óculos gratuitos para pessoas com mais de 60 anos e também entrada gratuita para pessoas dessa faixa etária em casas de espetáculo. E o que obriga nutricionistas em unidades básicas de saúde. Na geração de renda, destaque para os projetos que criam o programa Emprego Cidadão, voltado à população de rua, e o da Semana de Apoio ao Emprego e Geração de Trabalho e Renda. E hoje a gente tem duas dicas culturais aqui em Osasco, começando pela peça Café Azedo. Inspirado no conto homônimo de Paula Mandel, a trama mergulha no universo feminino por meio de 3 mulheres que observam o movimento de uma cafeteria ao mesmo tempo que refletem sobre suas próprias histórias, escolhas e renúncias. De sexta até domingo, às 8 da noite, na Escola de Artes César Antônio Salve e dias 20, 21 e 22 de setembro, no Espaço Cultural Grande Otelo, também às 8 da noite. Ingressos R$ 30 inteira e 15,5. Para mais informações, ligue 98682-2701. Quem não curte drama e prefere mesmo é dar boas risadas, a dica é o Super Comedy, que acontece nesta terça no Super Shopping. O evento será na Praça de Alimentação e reúne grandes nomes do stand-up comedy, entre eles Vitor Sarro, Gustavo Pompiani e Oscar Filho. Nesta terça, às 7h45 e é gratuito. E o Programa Municipal de Parcelamento de Tributos recebe adesões até o dia 8 de setembro. A expectativa da Prefeitura é arrecadar 15 milhões com os acordos. Lembrando que não haverá uma nova edição do programa nesta gestão. Os descontos em juros e multas podem chegar a 80% e as dívidas podem ser parceladas em até 24 vezes. Quem estiver interessado deve procurar a Secretaria de Finanças na Rua Narciso Sturlini, 201, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, na Praça de Atendimento.
Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Depois de vários dias de bastante umidade, as nuvens diminuem sobre o Espírito Santo nesta segunda-feira e o sol retorna com força. A massa seca que cobre o sudeste impede a ocorrência de chuva. O tempo segue ensolarado e quente e muita atenção com os baixos níveis de umidade do ar, especialmente em São Paulo e também no Triângulo Mineiro. Os valores ficam abaixo de 20% à tarde. Atenção também com a qualidade do ar, que começa a ficar prejudicada, principalmente em São Paulo. No Espírito Santo, algumas nuvens avançam do mar e podem provocar chuva passageira. Mínima prevista de 12 graus na capital mineira, 13 na capital paulista. O Rio de Janeiro terá máxima de 31 graus e a temperatura chega aos 26 graus em Vitória. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!